Cuidamos do corpo, alimentamos a mente, mas e o que estará a faltar? Hoje vamos falar do que raramente se diz, mas sente-se todos os dias. Seja muito bem-vinda ao Menopausa Sem Dramas. Aqui falamos da vida real. Falamos da menopausa como ela é. Intensa, desafiante, mas também libertadora. Sem tabus, sem clichês e, claro, com algum humor e um pouco de ciência também. Hoje vamos falar de um tema que costuma ser o primo esquecido da família do autocuidado. Sabemos cuidar do corpo, ou pelo menos tentamos, fazemos exames, contamos calorias, bebemos chás com nomes estranhos, sabemos também que a mente precisa de alimento, ou seja, lemos, ouvimos podcast, olá, procuramos conhecimento. Mas e o coração? A parte de nós que sente, que guarda mágoas, que carrega alegrias antigas e dores que não se disseram. O lado emocional, que não aparece nos exames, mas pesa no corpo todo. É sobre esse lado que vamos conversar hoje. Sobre como muitas mulheres cuidam do físico, alimentam a mente, mas ignoram aquilo que talvez mais precise de atenção, o coração emocional. E na menopausa, minha querida, esse coração bate mais alto. Porque é aqui que tudo o que foi reprimido vem à tona. E é aqui que a alma diz, agora é a minha vez. Vamos juntas descobrir por que motivo o verdadeiro equilíbrio começa dentro. Não só no corpo ou na mente, mas nas emoções que habitam em silêncio. Prepara o seu chá, encontre um lugar tranquilo e venha comigo para mais um mergulho nesta travessia consciente e sem dramas. Ao longo da vida, aprende-se a cuidar do corpo. Alimentação equilibrada, exercício físico, suplementos, consultas, tudo isto é incentivado desde cedo e é importante sem dúvida. Também se valoriza o desenvolvimento mental, aprender a ler, a escrever, a raciocinar, estudar, pensar, argumentar, treina-se a memória, a lógica, a análise. Enfim, o corpo e a mente recebem toda a atenção. Mas há um terceiro pilar sem o qual não há verdadeiro equilíbrio: a dimensão emocional. E é aqui que muitas vezes tudo falha. Porque o mundo aprendeu a tratar as emoções como um pequeno detalhe. Ou pior, como um obstáculo a ser controlado. Fala-se de saúde, mas raramente se inclui a saúde emocional nesta equação. Fala-se de inteligência, mas quase nunca se menciona a inteligência emocional. E, no entanto, é ela que define a qualidade das relações, da criatividade e da paz interior. Sem maturidade emocional, os outros dois pilares, o corpo e a mente, tornam-se desequilibrados. Porque quando a emoção está reprimida, o corpo adoece. E quando o coração está fechado, a mente entra em rotinas rígidas, defensivas, desconectadas da intuição. A vida interior é como uma orquestra. O corpo é o ritmo, a mente a partitura, mas a emoção é a alma da música. E quando este instrumento não é afinado, não há melodia que sustente. É interessante observar que a maioria das pessoas não hesita em ir ao ginásio para treinar o físico. Nem pensa duas vezes antes de investir em cursos, formações ou leituras para fortalecer a mente. Mas quando se fala de trabalhar emoções, o impulso é adiar ou fugir. Ou tratar como algo espiritualizado, longe da nossa vida real, porque nós somos muito racionais e pés no chão. E, no entanto, é justamente esse o ponto mais vulnerável. A parte mais esquecida é também a mais determinante, porque sem emoção saudável não se vive, sobrevive-se.
este é talvez o maior desequilíbrio da cultura moderna. Treinou-se o corpo, educou-se a mente, mas esqueceu-se o coração. E é por isso que, mesmo com tudo a funcionar por fora, por dentro tanta gente se sente vazia, só, bloqueada, sem direção. A desconexão não é uma fraqueza pessoal, é um reflexo de um modelo que desvalorizou o que dá vida à vida, o sentir. Por isso, este é o convite: não deixar que a parte mais humana da existência, o mundo emocional, continue esquecida, porque é ela que permite amar, criar, confiar, intuir, acolher. É ela que devolve cor ao que parecia cinzento e é o que dá profundidade ao que era apenas superficial, e é o que dá sentido ao sentir a vida. Sentir não é agir impulsivamente. Um dos maiores equívocos em torno das emoções é este: confundir sentir com o perder o controlo. Durante muito tempo, acreditou-se que entrar em contacto com emoções fortes como a raiva, o ódio, o medo, a mágoa, seria o mesmo que ficar à mercê delas. Como se permitir sentir fosse abrir uma represa que tudo arrasta, que tudo transborda e destrói. Como se fosse perigoso demais, demasiado vergonhoso, inaceitável. E assim, para evitar este suposto caos, fecha-se a torneira. Mas não é por deixar de sentir que se ganha controlo. O que se ganha é tensão, é rigidez, é afastamento de si mesmo e mais, é a forma de perder o controlo, porque começa a sentir de forma inconsciente. Sentir não é agir. Sentir não é explodir. É perfeitamente possível reconhecer uma emoção sem a deixar dirigir as ações. É possível dizer internamente: sinto raiva, e ainda assim escolher não gritar. Sinto medo, e mesmo assim continuar. Sinto tristeza, e dar-lhe espaço sem a sufocar, nem deixá-la tomar conta de tudo. O problema nunca foi sentir, mas sim o que se faz com aquilo que se sente, especialmente quando a emoção vem carregada de uma energia antiga, não processada, muitas vezes infantil, que se esconde nos nossos arquivos do inconsciente. Agir com base nessa carga emocional de forma impulsiva, sem consciência e sem meta interior, isso sim é destrutivo. Mas é precisamente por isso que o caminho é outro. Permitir-se sentir com presença, dar nome à emoção, perceber de onde é que ela vem, ouvi-la em vez de reprimi-la ou de descarregá-la em alguém. E este é o verdadeiro exercício do crescimento emocional: diferenciar o ato de sentir do impulso de reagir. E mais, escolher quando, como e com quem expressar aquilo que se sente. Porque nem tudo precisa ser expresso de imediato, mas nada precisa de ser negado dentro de si. Porque quando a emoção é acolhida e compreendida, ela transforma-se. A raiva amadurece e torna-se firmeza, o medo amadurece e transforma-se em prudência, e a tristeza amadurece e torna-se empatia. E o sentir deixa de ser um risco e passa a ser uma ponte para a verdade. Permitir sentir não é perder o controlo, é, na verdade, começar a ganhá-lo, mas através da lucidez e não da repressão. É abrir espaço para se conhecer e, finalmente, confiar no que se passa dentro.
emoção sentida com consciência é uma emoção que deixa de dominar e começa finalmente a guiar. Ao longo da vida, muitas pessoas procuram segurança. Segurança nos afetos, segurança financeira, segurança na saúde, segurança no reconhecimento. Mas a verdade é que nenhuma destas formas externas de segurança é garantida. E quando a vida puxa-nos o tapete e abana, como tantas vezes abana, essa segurança que parecia sólida revela-se frágil, porque estava ancorada em fatores que não se podem controlar. A verdadeira segurança não nasce fora, ela nasce dentro e não é construída com defesas, nem com esforço para parecer bem. Ela é construída quando se aceita ver o que realmente se sente. Pode parecer paradoxal, mas é ao acolher as partes frágeis, as emoções reprimidas, os medos, as dores, que se constrói um centro estável. Porque o que gera instabilidade não é o que se sente, é o que se evita sentir. É a tensão constante de tentar manter uma imagem, esconder a vulnerabilidade e ignorar o que incomoda. Quando se deixa cair essa luta interna, quando se escolhe a verdade em vez da perfeição, algo assenta, algo acalma, algo fortalece. Não porque tudo se resolva de imediato, mas porque há um novo tipo de presença, um enraizamento, uma intimidade consigo, mesmo que já não depende de aprovação, nem de sucesso, nem de certezas absolutas. E aí surge uma coisa especial, surge o respeito. Não o respeito que se exige dos outros, mas o respeito interno, silencioso, inabalável. A confiança de quem já não precisa de esconder-se de si. A paz de quem pode finalmente habitar o próprio corpo, o próprio sentir, o próprio caminho. E é neste ponto que a espiritualidade desce de um céu abstrato para o chão firme do coração humano. É neste ponto que se compreende: não há nada de errado em sentir. Pelo contrário, é no sentir que tudo começa a alinhar-se. A segurança real não é a ausência de emoção, é a capacidade de viver com emoção e consciência ao mesmo tempo. É saber que se pode sentir tristeza e não se perder nela, que podemos sentir raiva e não nos destruirmos, sentir medo e ainda assim avançarmos. É confiar na própria capacidade de atravessar aquela emoção desconfortável, sim, mas sem precisar fugir nem fingir. E este é o convite deste episódio, que cada pessoa comece a construir a sua verdadeira segurança, não pela perfeição, mas pela honestidade, não pela aparência, mas pela presença. Não pela defesa, mas pela verdade emocional acolhida com amor. Porque no fim, não é a emoção que assusta, é o afastamento de si que fragiliza. E é o regresso a si que cura. Quando se começa a permitir sentir verdadeiramente, sentir, abre-se um espaço novo dentro de si. Ao princípio, este espaço pode parecer desconfortável. As emoções que estavam guardadas há anos, talvez há décadas, começam a emergir. E aquilo que vem à tona nem sempre é bonito. Pode ser raiva antiga, uma tristeza profunda, uma insegurança envergonhada, um medo que já nem se sabia que existia. E é natural que o impulso inicial seja querer voltar a fechar e a tapar tudo. Mas a mente diz:
isto não devia estar aqui. Mas eu já resolvi isto ou não? Mas o que é isto aqui novamente? Mas a alma responde: isto sempre esteve aqui e agora está pronto para ser visto. Porque só quando se sente com consciência, a energia emocional, aquela que está ali contida e já com fedor, começa a libertar-se. A pressão acumulada é aliviada e a dor que antes era constante e surda começa a escoar, começa a libertar-se e pouco a pouco algo novo começa a surgir. Depois da tempestade emocional vem o ar puro, vem a bonança. Emoções mais claras, mais suaves, mais genuínas começam a florescer. Emoções que não são impostas, que não são ensaiadas, mas que são naturais. Surge ternura, surge um certo sentido de ligação, um amor diferente, não um amor que exige, que espera, que precisa, mas o amor que sente com liberdade. E com essa nova qualidade emocional vem também uma nova capacidade de se relacionar, porque já não há necessidade de defender uma imagem, nem de se esconder o que se sente, nem de reagir como uma criança ferida. Começa a haver espaço para escutar o outro, para partilhar com verdade, para criar vínculos sem sufocar, para amar sem medo. E talvez o mais importante de tudo, surge um novo respeito por si. Um respeito que não depende de performance, mas de integridade. De sentir-se inteiro, com luz e sombra, e ainda assim digno de confiança. E a pessoa começa a confiar nas suas próprias emoções. A intuição torna-se mais clara, a mente já não precisa de carregar tudo sozinha e o coração finalmente começa a guiar-nos com maturidade. E este sim é o verdadeiro crescimento emocional. Não é perfeição, é luz e sombra, mas é transformação. É caminhar com verdade interior, mesmo que a estrada seja tortuosa ou nem sempre seja fácil. E isso é liberdade, é saúde, é presença, é vida. Há um momento no caminho de qualquer pessoa que procura crescer interiormente em que a pergunta que surge, uma pergunta fundamental, é esta: o que é, afinal, espiritualidade? Durante muito tempo, muitos acreditaram que espiritualidade era sinónimo de transcendência, nirvana, paz absoluta, de silêncio mental, de elevação acima das emoções humanas. Mas esta visão é incompleta. Fala-se do amor como o maior poder. Tantas vezes se diz que o amor cura, transforma, une, mas como amar verdadeiramente sem sentir? O amor não é uma ideia, não é uma doutrina, não é um conjunto de frases bonitas colocadas à frente de alguém num coração fechado. Amor é sentimento, é emoção em estado puro. Amor é vibração que vibra e que atravessa o corpo, o olhar, um gesto. E é por isso mesmo que não se pode viver espiritualidade autêntica enquanto se evita o sentir. A espiritualidade não acontece apesar das emoções humanas. Ela manifesta-se precisamente através delas. É no acolhimento da dor que nasce a compaixão. É no reconhecimento do medo que vamos todos construir a coragem. E é no conseguirmos atravessar a mágoa que
que vamos encontrar o perdão real. Sem emoção, a espiritualidade torna-se apenas um conceito mental, limpo, organizado, mas vazio, sem raiz, sem corpo, sem sentir, sem verdade. Muitas pessoas, na ânsia de evoluir, afastam-se cada vez mais de si mesmas e nem se apercebem. Repetem mantras, afirmam gratidão, estudam textos sagrados, mas continuam a evitar a tristeza que as habita, a raiva que ainda carregam, o vazio que não querem sentir. E fazem-no com a esperança secreta de que, se forem suficientemente espirituais, essas emoções desaparecerão. Mas o que acontece é precisamente o contrário. Quanto mais se evita o sentir, mais longe se fica verdadeiramente do caminho espiritual. Porque espiritualidade não é ascender acima do humano, é descer profundamente no humano, com presença, consciência e amor. É permitir que o coração se abra mesmo quando se dói. É aceitar ser vulnerável, sensível, imperfeito e ainda assim digno de luz. E isto é tão libertador. É por isso que nenhum crescimento espiritual é possível sem crescimento emocional. Enquanto a emoção permanecer reprimida, a alma vai ficar aprisionada, não por falta de fé, mas por falta de verdade. Espiritualidade sem emoção é fachada. É um céu pintado num teto sem luz, sem cor, sem ar, sem vento, sem horizonte. A verdadeira espiritualidade, ela vive-se no coração, num coração aberto. E o coração só se abre quando nos permitimos sentir. Este foi mais um episódio do Menopausa Sem Dramas. Se ressoou dentro de si, partilhe com quem possa também beneficiar deste mergulho no sentir. Porque todas temos o direito e a capacidade de crescer com a verdade. Até breve.